Via Justiça de hoje trata de um tema de grande interesse para os internautas, as pessoas que se utilizam da internet e não sabem que a rede mundial de computadores também está sob a proteção de direitos autorais. Nossos convidados, o desembargador José do Carmo Veiga de Oliveira, da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Elisângela Dias Menezes, especialista em direito autoral. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Muitos pensam que qualquer conteúdo na internet pertence ao domínio público e pode ser utilizado livremente. Mas isso é um engano que pode trazer muitos problemas. E que problemas são estes, desembargador Zé do Carmo? A questão parte da seguinte premissa: nem tudo que está na internet é domínio público. E as obras que são disponibilizadas na internet são para consulta. E estão sob o amparo da Lei 9.610 de fevereiro de 98, da mesma forma que as obras impressas. Então, essa é uma situação que as pessoas, muitas das vezes, por desinformação, e aí eu gosto sempre de citar aquele versículo do capítulo 4 de Oséias, verso 6, que nos diz que o meu povo está perecendo por faltar-lhe o conhecimento. E essa falta de conhecimento gera esse tipo de situação. Muitas vezes as pessoas têm acesso, isso a gente vê em sala de aula, alunos, muitas das vezes, tendo obras digitalizadas à disposição na internet. E isso é feito download sem nenhum tipo de controle, pelo menos expressamente não há esse controle, essa fiscalização, o que permite então essa disseminação desse falso conhecimento de domínio público, quando de fato não é. Doutora Elisângela, a Lei 9.610 de 1998 diz que qualquer tipo de produção intelectual está protegida. O que isso quer dizer para o usuário da internet? Que cuidados é preciso ter? Isso quer dizer que o usuário da internet tem que ter em mente que a internet ela é um meio, ela é uma mídia. Ela não é ela que define se há ou não há proteção sobre as obras. As obras protegidas pela lei são todas as manifestações artísticas de todas as naturezas. O teatro, a dança, os textos, não é? A literatura é muito importante. Então, esse tipo, as músicas, né, que estão ali na internet também colocadas de uma maneira muito ampla, esse tipo de obras circulando na internet, ou na TV, ou no rádio, ou na mídia impressa, possuem a mesma proteção. A proteção de criações intelectuais que são, né, e que, portanto, dependem de autorização dos titulares, daqueles autores que criaram essas obras, para qualquer tipo de utilização. Mas, desembargador, como identificar uma obra intelectual protegida? Pela própria forma de sua criação, o conteúdo, a originalidade, a ineditidade dessa obra. Ela, quando publicada, ela se torna conhecida, mas é inédita em relação a outras que estejam em circulação no mercado. Então, é uma situação que a pessoa tem que ter o cuidado, o zelo de fazer essa avaliação prévia. E quando se fala numa avaliação prévia, se fala exatamente o que? Em examinar o conteúdo, sobretudo aquelas páginas iniciais que trazem essas informações, sobretudo na segunda ou terceira página, depende da edição, que no verso dela vem lá um quadro, um retângulo, que traz essas informações. E ali, então, a pessoa que está usando, está consultando, acessando a internet, tem que fazer essa consulta. E ali verificar que essa obra está protegida. E essa proteção, como muito bem colocou a doutora Elisângela, nós temos uma questão aí que é de suma importância. Avaliar que a internet é simplesmente uma mídia, ou seja, uma forma de divulgação. Da mesma maneira que você chega numa livraria, consulta o livro, ao consultá-lo, você está simplesmente tendo acesso a ele. Agora, o fato de você comprá-lo não lhe transfere os direitos de propriedade dessa criação. Doutora Elisângela, como provar o plágio pela internet? Muito difícil. Esse é o grande desafio. Por quê? É uma mídia que, embora sobre ela recaia todo o ordenamento jurídico que nós temos, é uma mídia completamente sem fiscalização. Como existe essa cultura de que a internet é uma terra de ninguém, é uma terra livre, as pessoas muito facilmente atuam ali anonimamente, né, sem se identificar, e uma vez que cometem algum tipo de violação, rapidamente retiram aquilo do ar e fica muito difícil se provar que, inclusive, houve a violação.
Então, nós temos estudado, nós profissionais dessa área, algum tipo de sanção, algum tipo de maneira de identificar esse usuário. Já se pensou, por exemplo, na identificação através do IP da máquina, né, que é ali aquele númerozinho que identifica cada máquina, mas isso também não levaria muitas vezes ao infrator, porque ele poderia estar usando uma máquina de uma lan house, de uma rede pública de acesso à internet, não é? E, então, esse é sempre um desafio. E uma coisa que a gente se preocupa muito é com a produção de prova. Então, hoje nós temos cartórios notariais que fazem a chamada ata notarial. O que é isso? Esse cartório vai à internet, aquela página que você quer produzir, imprime a página e dá fé pública de existência e veiculação daquela infração naquele momento. Então, resolve pelo menos o problema da prova. Já é um início de fiscalização sobre essa ação aí dos violadores na internet. Desembargadora, eu gostaria que o senhor falasse sobre a propriedade intelectual e o plágio em face da lei. O direito autoral, ele alcança 3 possibilidades. A do patrimônio, que se circunscreve à própria obra criada. Os direitos morais sobre esse patrimônio, que aí estabelece que o próprio criador é que pode usufruir, usar e gozar desse produto que ele gerou. E o direito obrigacional, que gera exatamente a necessidade de quê? De ser observado por nós, usuários. De uma maneira que essas 3 correntes em que se ampara essa proteção, ela tem o propósito exatamente de quê? De resguardar a pessoa que gerou, que criou, que deu forma a esse conteúdo. E observa uma coisa muito interessante. As ideias, elas não estão amparadas por esse direito, porque elas ficam circunscritas à própria pessoa, que pode, muitas das vezes, externá-las e alguém utilizar delas, mas não com aquele enfoque que o seu criador daria. É muito comum nós vermos aí exemplos, e o professor Plínio Martins, o diretor da editora da USP em São Paulo, ele fala que 2 professores de química podem desenvolver processos iguais, alcançando resultados iguais, mas com argumentos diferentes. Isso no direito nós encontramos com muita frequência. Às vezes, nós lá no tribunal decidindo, um colega chega a uma conclusão por uma vertente, nós chegamos à mesma conclusão por outra vertente, com fundamentos diferentes. Mas esses fundamentos é que sustentam a própria ideia da criação. Doutora Elisângela, como que os internautas vêm tratando os direitos e os materiais produzidos para a internet? Isso em termos de lei brasileira. Olha, existe um desconhecimento absoluto da lei autoral, existe um desconhecimento da lógica do direito de autor, que é uma lógica de proteção de quem cria. Nós sabemos que o autor ele precisa de incentivo para criar, para que a nossa cultura continue rica como ela é, para que as obras artísticas sejam feitas, sejam multiplicadas, sejam divulgadas, para que a cultura chegue a todo mundo, né? Então, muitas vezes por desconhecimento, outras vezes, obviamente, por má fé, né, os usuários de internet, eles simplesmente ignoram a existência do direito de autor, né? Utilizam as obras sem fazer referência à fonte, mutilam as obras, modificam sem autorização dos legítimos titulares. Então a gente percebe que existe mesmo muita violação ocorrendo na internet. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.